Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha de qualquer canto desse planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa de entrevistas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma realização do Núcleo de Comunicação do ICB. Nós temos os trabalhos técnicos da Ana Carolina, a produção também da Ana Carolina, a coordenação do Altamir Souza e a direção do professor Carlos Taborda, que é também vice-diretor do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, agência de comunicação parceira do ICB na sua divulgação científica e também institucional. Muito obrigado por estar aqui conosco. O ICB em Pauta de hoje é um ICB em Pauta dos mais especiais. Por quê? Porque nós, em primeiro lugar, pelo nosso time de entrevistadas, e, em segundo lugar, pelo tema, ou pelos temas que a gente vai discutir. Ou seja, dia 8 de julho é o Dia da Ciência Brasileira e o Dia do Pesquisador Científico. Em torno dessa data, então, a gente aproveita para trazer aqui discussões sobre conquistas da ciência brasileira e também desafios que se apresentam, alguns que se apresentam há muito tempo, outros que se apresentam atualmente e outros que se apresentarão num futuro breve para a ciência brasileira. Então, para essa discussão, para esse debate, né, sobre temas tão relevantes, nós temos a participação da professora Francilene Garcia. A professora Francilene, ela foi presidente eleita da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A Francilene é cientista da computação da Universidade Federal de Campina Grande. Nós temos também a professora Helena Nader, biomédica, professora emérita da Universidade Federal de São Paulo e presidente da Academia Brasileira de Ciências. Por fim, temos a professora Patrícia Grama, bióloga e diretora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. Francilene, Helena, Patrícia, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, gente. Eu quero agradecer, Zé Roberto, a oportunidade de estar aqui no ICB em Pauta. Acho que vai ser uma excelente conversa. Sem dúvida. Eu também, José Roberto, Patrícia, Fran, muito obrigada pelo convite. Estou animada para discutir com minhas companheiras. Eu queria agradecer o convite do Núcleo de Comunicação e, em nome do Instituto, agradecer a presença da Francilene e da Helena Nader aqui. Acho que vai ser uma discussão bastante importante. Obrigada. Muito bom. Acho que um tema que logo aparece na cabeça das pessoas de quando a gente está falando da ciência brasileira é aquela parte mais prática da ciência, ou seja, aquilo que a ciência mais transparece para a sociedade e mais promove de benefício para o país. Quais são as áreas da ciência que vocês consideram as que mais progrediram, as que apresentam melhores resultados, tanto do ponto de vista do avanço científico de per si, como também com resultados para a sociedade? Eu vou começar aqui por uma ordem alfabética, então eu começaria pela Francilene. Por favor, Francilene. Então, Zé Roberto, eu acho que a gente tem um momento importante, oportuno no país, que é exatamente a condição de reconhecer os avanços que a ciência trouxe, né? A ciência tem tido avanços significativos ao longo dos anos e, sobretudo, pela qualidade das pessoas que nós formamos nos nossos ambientes de pesquisa, pela capacidade de compreensão dos problemas que levam a soluções a partir das evidências científicas, mas, sobretudo, Zé, porque a gente tem a necessidade de ter soberania científica no país. Então, acho que o Brasil ele começa a pautar, né, suas agendas em meados do século passado, ele continua trabalhando, mas tem um ponto fundamental que é a gente conseguir transmitir aos governos e à sociedade o quanto é importante os investimentos da ciência e o quanto de resultados ela traz para a transformação da vida das pessoas. Do ponto de vista de áreas, professor Helena, quais que a senhora coloca como áreas em que o Brasil avançou significativamente? Eu vejo algumas áreas
relevantes, uma delas que tem impacto direto com o nosso ouvinte, né, a área da saúde, quando as pesquisas brasileiras nessa área têm impacto internacional, além do impacto para a sociedade, a área da agricultura, que envolve não só a agricultura, mas também a pecuária, né? O Brasil desenvolveu muito nessa área e a transição energética, que eu vejo como Brasil líder nessa área mundial. Patrícia, você complementa com alguma outra área? Eu acho que nós temos que inserir, talvez nesse contexto, além dessas áreas que são mais próximas de pesquisa da nossa unidade, do nosso universo aqui, áreas da área das ciências humanas. Então, acho que a gente tem inserções importantes de pesquisadores das áreas das ciências humanas, na área de literatura, na área de pesquisa em filosofia. A gente consegue expandir esse leque olhando para o contexto mais universal, geral, né, das universidades. A pós-graduação brasileira, como é que vocês avaliam o avanço da pós-graduação no Brasil e o quanto ela contribuiu para também emancipação da ciência brasileira em algumas áreas? Professora Helena. Olha, eu vejo que a pós-graduação foi um marco no desenvolvimento da ciência brasileira. Eu sou a mais velha aqui do grupo e eu me lembro, quando eu fazia doutorado, a produção científica brasileira era 120 artigos internacionais ao ano. Isso eu estou falando de 1970, 71. Então, a institucionalização da pós-graduação e da avaliação tiveram um impacto muito grande no cenário científico brasileiro, porque as pessoas queriam, né, estar com os melhores cursos, e os melhores cursos envolviam publicações indexadas, internacionais e assim por diante. Então, eu vejo que a nossa ciência deve à CAPES, à pós-graduação, o avanço que ela teve. Quando se fala em pós-graduação, em CAPES, é inevitável vir a questão da avaliação da pós-graduação. Patrícia, você considera que a avaliação feita pela CAPES está num patamar que se pode considerar satisfatório? Há necessidade de algum tipo de aperfeiçoamento? Eu acho que sim, eu acho que a avaliação é essencial, né, em qualquer que seja o universo que a gente trabalha, todos nós temos que ser avaliados em diferentes faces, mas acho que a pós-graduação ela chegou num patamar importante, mas ela tem de evoluir. Então, acho que a gente teve algumas situações que fizeram uma parada, né, na perspectiva que havia de mudança do sistema de avaliação na CAPES. Haviam propostas, né, nós tínhamos propostas de mudanças importantes que ficaram paradas por um período, por diversas razões, e eu acho que esses processos devem ser retomados, e pelo que a gente vê da discussão atual, eles vão ser retomados no futuro próximo. Então, acho que sim, e a gente tem que acreditar e trabalhar para isso, né? Não basta só acreditar, mas a gente tem que trabalhar para melhorar com todos participando. Para você fazer ciência, você tem que ter um lugar para fazer, né? Você tem que ter laboratório, tem que ter equipamentos. Francilene, como é que você avalia o avanço ou o timing da criação de infraestrutura de pesquisa no Brasil? Zé, essa pergunta ela se associa diretamente à questão da pós-graduação, né? A pós-graduação brasileira nas instituições públicas é responsável por mais de 90% de toda a ciência que é realizada no Brasil.
E quanto mais qualificada for a infraestrutura e menos centralizada, né, é importante que essa infraestrutura seja descentralizada, ela chegue a todos os territórios do país, para que, junto dos seus ambientes, né, haja a condição de desenvolvimento da pesquisa durante essa formação do futuro cientista, do futuro pesquisador brasileiro. Então, é importante que a gente entenda que a pós-graduação em todo lugar do mundo, inclusive no Brasil, ela é a principal responsável pela formação dos pesquisadores, dos cientistas. E para isso eles precisam ter essa infraestrutura mantida. Nós evoluímos muito no Brasil na estruturação desses ambientes de pesquisa, mas algumas das capacidades ainda estão muito centralizadas nas regiões sul e sudeste. É preciso que as outras regiões do país tenham condições similares para que esse desenvolvimento ocorra. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala da biodiversidade da Amazônia, e temos proximamente aí, né, a COP30, nesse momento de complexidade de transição climática, a gente tem que ter pesquisador instalado nos estados amazônicos, para que lá, nas melhores condições, eles possam desenvolver a ciência que o Brasil e o mundo requer. Então, essa infraestrutura é fundamental. E eu queria só comentar em relação à última pergunta, né, que a condição da melhor infraestrutura, ela se dá não só a partir da aquisição dos ambientes laboratoriais, mas da sua manutenção, da aquisição dos insumos. Então, é preciso entender que quando você instala uma infraestrutura no espaço, você precisa das condições de sustentabilidade desse ambiente, para que os resultados sejam qualificados ao longo dos anos. E, nesse sentido, a gente precisa evoluir no sistema de monitoramento e de métricas para que a gente possa medir o impacto a partir das condições adequadas de continuidade e funcionamento. Eu vou fazer agora uma pergunta direcionada à Helena e outra à Patrícia, uma vez que a Helena é professora de uma universidade federal e a Patrícia de uma universidade estadual de São Paulo. Helena, qual que é a sua leitura em relação a esse aspecto da infraestrutura de pesquisa a partir da sua universidade ou das universidades federais de uma maneira geral? Eu vejo não vou olhar só a minha universidade, eu quero olhar o Brasil, tá Sim. certo? Então, a condição de manutenção, de gestão das universidades federais é do conhecimento público, né? Tem uma crise. Tem uma crise porque não tem orçamento. Não tendo orçamento, é dependente. O orçamento federal foi aprovado, efetivado em junho, então até junho não tinha duodécimo chegando para as universidades. É muito diferente do que são as universidades estaduais. Eu vou deixar para Patrícia olhar o Estado, que fica melhor, né? Porque não falar de a minha visão. Mas eu vejo que tem uma necessidade, tanto que tem saído nos jornais, que o governo está pensando, porque na Constituição está escrito que as universidades têm autonomia. Autonomia significa poder fazer planejamento e gestão. Como é que você faz planejamento sem ter financiamento? Então, as universidades estão ainda com dificuldades de pagamento de terceirizados, como limpeza, segurança e assim por diante. Então, é muito grave a situação das universidades federais, o que não invalida o que elas têm conseguido fazer, apesar de tudo isso. Eu fico imaginando, se elas tivessem os recursos chegando, que talvez muito mais poderia estar acontecendo. Patrícia, como é que é a sua leitura? Em termos de universidades estaduais, eu acho que cada uma delas, né, se a gente pensar em USP, Unesp e Unicamp, cada uma delas tem uma forma de gestão dos recursos que vêm do estado de São Paulo
Então, nós temos, né, aquilo que é chamado de isonomia em termos de ações em relação a recursos humanos, em termos de salários e dessa, né, faixa de ações, mas em termos de infraestrutura, nós temos formas diferentes de coordenar isso. Então, para a USP, que tem, né, unidades espalhadas aí em 7 cidades, e mais o campus principal em São Paulo, e um campus muito grande em Ribeirão Preto, a gente tem uma administração que tem feito um uso do recurso que vem do Estado para dar suporte à infraestrutura. Então, são feitos vários editais, não só na área de pesquisa, mas também na área de ensino, de graduação e de pós-graduação. Então, na área de pesquisa, nós tivemos um edital recente agora de 200 milhões de reais da reitoria para aporte em infraestrutura de equipamentos e manutenção, porque nós temos uma preocupação, né, há uma preocupação muito grande na gestão, não só de dar a estrutura predial e de manutenção geral das condições de trabalho, mas também de dar manutenção desses equipamentos que chegam. Porque, como a Francilene falou no início, a gente não pode fazer só o aporte de novos equipamentos, a gente tem que manter isso com os insumos e com a manutenção de serviço dos próprios equipamentos. Então, essa é uma preocupação da gestão da reitoria da USP. Na Unicamp e na Unesp, eles têm cenários diferentes, né? Eles lidam com uma governança diferente, mas isso é feito da mesma forma em etapas, né? Com uma outra condução. Mas dentro da Universidade de São Paulo há essa preocupação e eu acho que isso vem acontecendo. Logicamente que um gargalo que a gente tem é sempre a composição das equipes, o número de servidores, mas também nessa última gestão houve um esforço grande para se equiparar o número de docentes na universidade, então se abriu a universidade para contratações, que era algo que não vinha acontecendo no passado recente e vinha causando problemas nessa ideia de fazer a universidade avançar. A grande diferença, né, porque a Patrícia colocou, é que eles têm um orçamento que é cumprido. E é um decreto que tem mais de 30 anos, que vem da época do Quércia. As federais, embora escrito na Constituição que tem autonomia, é o pai que diz para o filho: agora você vai embora de casa e se vira. Você está entendendo? Não tem autonomia. Eu acho que isso é importante a gente ter em mente. O federal não tem recurso, ele depende de aprovação da LOA, que é a lei orçamentária. A lei orçamentária esse ano foi aprovada em maio, junho, então até lá não tinha, e foi cortado. O arcabouço fiscal congelou uma parte do orçamento. Acho que o público tem que entender que são dois modelos distintos, né, de maneira de fazer o investimento. Eu estou com o investimento como é feito pelas públicas paulistas. Autonomia de fato. Eu queria voltar com a Patrícia, mas um tema que eu acho que seria importante também a Francilene e a Helena abordarem, que é a questão da fixação de doutores nas universidades, instituto de pesquisa, e na mesma gaveta a questão de perda do Brasil de talentos pela ciência de outros países. Então, Patrícia, como é que você vê hoje, talvez até como é que se reflete no ICB e acima dele, se você tiver condições, dessa dualidade, fixação de um lado e perda de talentos de outro lado? Aqui, para a universidade, com esse programa de contratações que foi estabelecido na gestão do professor Carlotti a partir de 2022,
de recomposição de um cenário da universidade, resgatando a composição de docentes de 2014, onde nós paramos de fazer as contratações e tivemos contratações eventuais nesses 10 anos, né, entre 2014 e 2022, 8 anos, nós tivemos agora, de 2022 a 2025, a liberação para planejamento de contratação de mais de 1.600 docentes. Então, essa abertura com esse número de docentes sendo, não é a contratação efetiva ainda, mas é o planejamento para que isso ocorra até 2027 em algumas unidades. Isso faz com que a retenção dos pesquisadores que são formados na nossa pós-graduação, com que ela aumente. Então, nós tínhamos aqui uma preocupação muito grande, tanto que a gente tem recebido candidatos aos nossos concursos, que a maioria deles hoje mora no exterior e vem fazer o concurso, vem aqui para o Instituto para fazer o concurso, ou para outras unidades, para fazer o concurso, e muitos deles passam. Então, a gente vê isso para a USP, num cenário específico da USP, uma abertura de resgate dessas pessoas que foram para o exterior. Tanto que isso fez com que a média de idade de contratação na universidade subisse. Né? Nós estamos com uma média de idade de contratação em 40 anos. Isso, né, antes dessa fuga que a gente teve, e não só da diminuição de contratações na USP, mas em todas as universidades, fez com que essas pessoas que nós formamos na pós buscassem o exterior. Então, hoje, há uma perspectiva de retorno, e também o fator que coloca os Estados Unidos hoje numa situação complexa de manutenção de brasileiros, onde a área biomédica, né, é muito concentrada e é uma área que atrai muitos brasileiros, eles também têm retornado a esses concursos ou buscando novas atividades aqui. Então, eu acho que por esse lado a gente tem um resgate, mas ainda há uma preocupação em tentar estabelecer um canal de retenção. Tanto que a FAPESP criou, né, programas novos de retenção de jovens doutores na perspectiva de trazê-los de volta. E há editais abertos tanto na FAPESP quanto na USP de retorno de pesquisadores brasileiros que estão no exterior. Então, acho que existe a preocupação e a gente tem que criar condições. Né? Eu gostaria de ver isso ampliado para o país, né, para que a gente pudesse realmente impedir e manter essas pessoas no Brasil. Francilene, como é que você vê essa questão da fixação e, por outro lado, perda de talentos? Bom, acho que é interessante a gente ver um problema que eu acho que está, um desafio, né, mais especificamente, que está por trás dessa temática da retenção de talentos. Muito provavelmente, a não existência de uma política de Estado no país em torno de considerar o pilar da ciência como um pilar fundamental para o desenvolvimento justo, né, do país, trouxe a vários problemas, dentre quais esses. O ambiente da pós-graduação foi ampliado, hoje forma entre 20 e 22 mil doutores ano. Esses doutores, uma vez egressos dos programas, eles gostariam e têm informação para isso de continuar nas suas áreas de pesquisa, mas o ambiente de pesquisa brasileiro, que é essencialmente público, né, ele tem ausência de condições de contratação. Muitos deles migram para um pós-doc, para uma fase inicial, né, quando aquilo é viável, mas muitos deles vão para fora, porque os ambientes de pesquisa no país são inexistentes. É bom dizer que o país investiu nesta pesquisadora, neste pesquisador durante muito tempo. E na medida que ele migra para o exterior, atrás de uma colocação, o Brasil está perdendo com os talentos, muitas vezes lideranças importantes para o desenvolvimento do país, em função da sua formação e da sua capacidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, Zé, é o problema.
o problema e a condição de resolvê-lo. Além da formação dessas pessoas, como a própria Patrícia colocou, incrementarem as condições de pesquisa dos nossos ambientes, no ambiente público, onde essa pesquisa é realizada, esses egressos precisam ser inseridos nos ambientes das nossas empresas. Grande parte das empresas brasileiras, médias, grandes e algumas pequenas mais recentemente, né, elas estão se dedicando a agendas importantes em termos de linha de fronteira do conhecimento, mas elas contratam poucos doutores. Né? Então, é importante que a gente entenda também que essas portas precisam ser abertas. Então, se o governo dá um incentivo para um empréstimo incentivado, onde há um projeto de risco tecnológico no ambiente empresarial, minimamente a contrapartida tem que ser a contratação de doutores. Né? E outra coisa que é importante, vamos trabalhar de uma maneira mais equilibrada, é que as próprias iniciativas, seja no ambiente público, seja no ambiente empresarial, elas precisam ter alvos e projetos de médio e longo prazo. Então, se a gente está formando hoje mais 40, 60 mil doutores para os próximos anos, para onde esses doutores devem ir? Em que áreas eles vão efetivamente se fixar? Quais são os recursos para colocar no ambiente que precisa ser melhorado e ter novas posições? Então, não adianta a gente pensar que a pós-graduação ela é interessante, tem um ciclo virtuoso, se a gente não tem um plano de longo prazo para colocar esses ativos importantes, de alguma forma, a trabalho do Brasil e da sua soberania, né, científica. Então, acho que a gente precisa diagnosticar melhor os problemas, né, e verificar como fazer. Eu queria só finalizar citando o programa que o CNPq fez. Né? Nós tivemos uma chamada no ano passado, exatamente na tentativa de repatriar doutores que estão fora do Brasil. E é importante mostrar que a chamada ela mostrou, pelos recursos que tinha, com limitações, naturalmente, uma demanda não atendida. Então, nós temos um problema para resolver no longo prazo. Enquanto isso, a gente continua formando doutores. Então, é preciso entender como esses doutores vão ser instalados nos ambientes brasileiros, dentro de prioridades e escolhas que sejam, obviamente, políticas que, de alguma maneira, tragam a ciência como pilar importante. E eu queria só finalizar e dizer que quando a gente vê cortes orçamentários no Ministério da Educação, por exemplo, ali onde está a CAPES, ou no próprio MCTI, onde está o CNPq, eu acho que há um profundo desconhecimento do Congresso Nacional em relação à importância desses investimentos, como bem colocou a Helena. Na hora que você corta naquilo que é o ativo mais importante para o país se desenvolver, demonstra uma clara deficiência, digamos assim, sobre a importância desses pesquisadores para o nosso país. Francilene, você colocou pelo menos dois aspectos que eu pretendo que a gente retome depois, que é a questão da ciência no ambiente das empresas e também a questão de planejamento de longo prazo, que remete para a questão da dualidade pesquisa, política de governo e política de Estado para a ciência, tá? Então, são temas que a gente vai retomar ainda, tá bom? Helena, você tem alguma coisa para complementar o que a Patrícia e a Francilene já colocou? Sim, eu gostaria bem rapidamente só de complementar, colocando mais alguns dados das limitações das federais. As federais, de novo, elas têm que pedir autorização para abertura de concursos, tá certo? Até das vagas que foram por aposentadoria. E houve uma expansão das universidades federais em todo o território nacional e em novos campi para várias das já existentes, e o número de vagas não tem sido suficiente. Mais ainda, eu gostaria de trazer mais uma limitação, que é esse concurso unificado para técnico. Hoje, no nível federal,
Você antes, quando um técnico se aposentava, você podia fazer um concurso. Não, você pega dentro de um conglomerado nacional, que muitas vezes não tem a especificidade que você precisa. Então, tem algumas limitações que a sociedade brasileira precisa conhecer. Autonomia, eu insisto de novo, eu bato por essa autonomia. Não é uma autonomia. O Ministério de Gestão de Pessoas é quem decide, por assim dizer, né? Porque tem um concurso, e aí você recebe, tem pessoas que vêm do país inteiro, que é ótimo em alguns sentidos, e em outros tem limitações, porque você não tem a entrevista com o indivíduo, não para o docente, mas com aquele que vai ser o técnico, e o número de técnicos está muito aquém. Então, novamente, parabéns para a Universidade de São Paulo, que conseguiu expandir o corpo docente e o corpo técnico. E meus pêsames para nós do federal, no sentido de que até agora ainda não conseguimos. Eu não consigo não falar sobre isso, porque é uma limitação muito grande. E, de novo, o Congresso Nacional tem um papel relevante. O Congresso Nacional teve a oportunidade de deixar fora do arcabouço fiscal ciência e educação. E não quis saber, infelizmente. Helena, você traz aqui essa questão do Congresso, né? Acho que é a segunda vez que você cita. Enfim, nós estamos hoje no Brasil numa questão bem complicada, né? Do ponto de vista de executivo e legislativo federais. Como é que vocês veem a, o governo executivo, o poder executivo e o poder legislativo, mas não só nesse momento, do ponto de vista mais histórico, e também deste momento, das relações dos dois poderes em relação à ciência, e não só financiamento, imaginando que financiamento é uma coisa que a gente vai poder discutir um pouco depois também, mas só mesmo trazendo, focando na ciência, os aspectos que dizem respeito a executivo e legislativo federal. Helena. Bem rapidamente, o Brasil dos últimos anos tem aspas, parlamentarismo, mas aonde o executivo não tem participação nesse parlamentarismo. Então, ao longo dos anos, foi havendo uma mudança, e eu quero deixar claro, sou a favor da democracia, sou a favor de que continuemos com eleições, mas hoje, ao longo da época da nossa redemocratização para agora, houve uma mudança muito evidente no quanto que o executivo, isso vale também para o estadual e também para o municipal. Eu acho que essa mesma mudança aconteceu em todos os outros níveis, federal, estadual e municipal. Hoje, o gestor do executivo, ele tem menos flexibilidade do que ele tinha, porque as decisões finais estão por conta do parlamento, Senado e Câmara Federal, e Câmara de Deputados e os vereadores. Hoje, eles têm um poder muito maior, que temos que discutir com a sociedade qual é o papel, né, que essas câmaras têm. O que a gente espera deles? Quando a gente está votando para um deputado, nós estamos dizendo, você pode falar em meu nome. E é isso que eles estão fazendo. Algumas vezes eles falam não o que eu queria, muitas vezes, na minha visão, mas foram eleitos. Então,
tenho que respeitar, mas eu gostaria de rediscutir. Eu imagino que a Francilene está ansiosa para falar sobre esse assunto. Com certeza, Zé. Eu acho que o Brasil, no movimento de redemocratização, fez algumas coisas fundamentais para a sociedade evoluir. Uma delas foi a qualidade da nossa Constituição. E se a gente tirasse a leitura, né, Helena, da Constituição e dizer que ciência deve ser política de Estado, é obrigação e missão do Estado, muito provavelmente algumas decisões equivocadas não estariam sendo tomadas nos últimos anos. Apesar de haverem momentos importantes, como aconteceu em 2022, com a derrubada do veto em relação a contingenciamento do FNDCT, e foi uma posição do Parlamento, do Congresso Nacional, contra a decisão do Executivo. E de 22 para cá, nós temos a principal fonte de financiamento, não tem como falar disso, assegurada, mesmo que aqui e ali a gente tenha que rever, né, essas questões. Mas eu acho que, fundamentalmente, tem uma coisa importante. Quando um arcabouço fiscal é colocado, e é importante que o país gaste dentro das suas, que o Estado, né, gaste dentro das suas condições, é importante que se veja aquelas prioridades que são fundamentais para o futuro existir. A gente não pode só olhar para o presente, né? O presente é importante de forma equilibrada, mas a gente tem que olhar para o futuro. E aí é muito complicado quando o Congresso determina, digamos assim, bloqueios ou condições de gastos, limites, e ainda indica de onde deve ser tirado e onde deve ser colocado. Eu acho que isso é um papel que o executivo tem que ter. E, mais uma vez, eu acho que o país precisa de um projeto de país, um pacto que envolva o Congresso, que envolva o ambiente judiciário, que envolva o executivo nas diferentes instâncias e que, mais do que tudo, tenha um diagnóstico claro sobre o que a população brasileira requer. Então, ou a gente tem noção das nossas competências, vocações, qualificações, capacidades e problemas, ou a gente vai ter sempre um país avançando em algum gueto territorial e um resto de país imenso ficando atrasado por falta de condições. O brasileiro é igual, o que nasce no Amazonas, o que nasce no estado de São Paulo, o que nasce na Paraíba, onde eu estou, o que nasce em qualquer cidade. Então, é preciso que a gente entenda a complexidade do país. Então, me parece que, muitas vezes, há uma certa ação por parte de qualquer um dos poderes sem diálogo e sem projeto de Brasil ali claramente identificado. Bem, terminamos aqui o primeiro bloco de 3 blocos do ICB em Pauta, com a participação das professoras Francilene Garcia, Helena Nader e Patrícia Gama, assim, motivados pelo 8 de julho como o Dia da Ciência Brasileira e do Pesquisador Científico no Brasil. Os convido para assistir os 2 próximos blocos que vêm na sequência.